Olá, começa mais um programa O Graxaí nesta semana debatendo sobre mobilidade urbana, desde o nível regional até o nível nacional. E para debater em alto nível, convidamos hoje a Luciana e o Hertal, que irão nos trazer informações mais aprofundadas sobre o tema. Além deles, contamos com a nossa turma de comentaristas, o Daniel, o Giordano e eu. Então, pessoal, eu convidei o Hertal, porque o Hertal é meu amigo e é professor de arquitetura e urbanismo. Eu não sei exatamente a matéria, ele vai se apresentar, mas lá da Mater Dei de Pato Branco. Então, como aconteceu aquela situação do lockout, dos ônibus, enfim, e a empresa de ônibus local vive reclamando que não tem lucro, enfim. Basicamente, a gente percebeu que esse modelo ele não está correto. A gente precisa repensar o modelo de transporte público local. A partir disso, a gente pensou em convidar essa turma. E eu convidei o Hertal, enfim, porque ele do meu círculo é a pessoa que tem mais gabarito para falar sobre o assunto. Hertal, se você pudesse se apresentar, falar qual é a tua área de estudo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Um cumprimento aí aos convidados, a Luciana, meu amigo Daniel, Jordano, João. Então, eu sou arquiteto aqui em Francisco Beltrão, no escritório de Hertal Arquitetura. Trabalho junto com meu pai, também mais outros 2 arquitetos. E sou professor na Faculdade Mater Dei há mais ou menos 3 anos. E também já dei aula aqui na Unipar, também em Francisco Beltrão. Mas atualmente eu estou atuando na Mater Dei nas disciplinas de urbanismo e paisagismo, né? Trabalho para os quarto ano e quinto ano. Então são essas as turmas. E eu tenho mestrado na Unicinos, na área de arquitetura e urbanismo, mas com ênfase em mobilidade urbana, onde também eu tive o prazer de apresentar, né, Daniel, como é que foi o nome do evento? Foi um encontro de mobilidade, não lembro como é que a gente definiu o nome, mas foi um encontro de mobilidade urbana, né, de Beltrão. Isso, eu apresentei o estudo de caso de Francisco Beltrão, falando um pouquinho do transporte coletivo, também do ciclovias, né, o andar a pé, motorizado e não motorizado. Então, até depois eu posso estar passando um link aí para o pessoal que quiser dar uma olhada no trabalho. Então, seria isso. Pessoal, eu convidei a Luciana Miller, porque ela, assim como eu, também é engenheira ambiental, com um detalhe bem especial. Ela participou da primeira turma, e assim como eu, no passado, ela vivenciou problemas com mobilidade urbana. Nós não tínhamos transporte público para deslocar para o TFPR. E parte também desse convite partiu porque ela forma muita opinião e formou a minha. Né? Então, para mim é um prazer convidá-la para participar do nosso projeto, do nosso programa. Contribuiu muito com a minha formação política, acadêmica e profissional. Então, muito obrigado, Luciana, por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Eu agradeço demais, Jordano, e realmente eu estou muito feliz por estar aqui. Eu venho do interior, né? Eu sou filha de agricultores, eu gostaria de retomar isso. E o TFPR Francisco Beltrão foi uma oportunidade, uma feliz oportunidade, né? A partir de um programa de expansão das universidades federais, o REUNE. Então, eu tive acesso a uma universidade pública de qualidade perto da minha casa, que antes não tinha, né? E, ao passo que a gente tinha esse ponto positivo, que a gente tinha uma vaga numa universidade pública, do outro lado, faltavam várias coisas, né? Uma das questões era a mobilidade urbana, né? Que no início era um ônibus fretado, do seu Marcos, era um micro-ônibus. Mas, enfim, aí passado, né, esse momento, depois, junto com a gestão pública, acabou estendendo o transporte, declarou a linha Santa Bárbara como área urbana, naquele momento, né, para poder ter o transporte público até lá também. É claro que nós tínhamos, eu não sei como que está hoje, né, porque eu saí de Francisco Beltrão em 2014, mas na época nós tínhamos poucos horários, né, no início da manhã, na metade, eu não sei se isso mudou, até você pode trazer um pouquinho desse panorama. E, então, eu fiz engenharia ambiental em Francisco Beltrão. Depois, por eu ter uma carreira não, né? Mas por ter feito iniciação científica, eu acabei migrando naturalmente para o mestrado. Então, eu vim aqui para Curitiba fazer o mestrado em saneamento, que era a área que eu fazia pesquisas em Francisco Beltrão. Nesse momento que eu decidi fazer o mestrado, eu posso falar que
Foi natural, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de estar nesse meio de centro acadêmico, né? Como o Jordano falou, isso de estar construindo com os alunos e buscando melhorias era algo que estava muito forte, né, dentro de mim. Mas aí a gente acabou passando por um momento que para mim foi difícil aí no nosso país, né? Que em 2014, com a polarização e tudo que começou, aquilo parou de fazer muito sentido para mim, as famílias brigando e tudo mais. E eu acabei, né, vindo aqui para fazer o mestrado em Curitiba justamente pensando que no momento futuro eu pudesse contribuir, né, com o meu conhecimento para a sociedade. E aí, felizmente, a vida dá voltas, o mundo dá voltas. Eu comecei a participar de muitas redes aqui em Curitiba, como a rede TechLadies, de empoderamento de mulheres na tecnologia, e também uma rede de jovens, que é ligada ao Fórum Econômico Mundial, a Global Shapers. Tive contato com o empreendedorismo social dentro de ONGs, então eu faço parte hoje da Sociedade Global, que é uma ONG que trabalha por sociedades mais democráticas e inclusivas. Isso me inspirou no ano passado a criar um curso de pós em cidades inteligentes voltado para a gestão pública, né, trazendo esse olhar de novas tecnologias, mas também olhando para os diferentes estratos sociais que existem na cidade. E que muitas vezes uma solução inteligente pode ser saneamento, né? Então, que uma cidade inteligente é aquela que olha para soluções inteligentes para a cidade. E aí, mobilidade urbana com certeza está incluída nisso. E aí, naturalmente, eu migrei para a política, né? Porque eu vi que a nossa política precisa ir de mais qualidade, de pessoas com mais qualidade nesses espaços, e que é o meu momento atual de 2020. Qual é o impacto da entrada desses aplicativos no sistema de mobilidade urbana? Pode haver uma redução do transporte coletivo? E a outra pergunta, meio que junto, como o fato dos carros autônomos estarem chegando, vocês veem que vai impactar nesse processo de você ter mais autonomia, você poder escolher o destino e depender menos de um ônibus? Quer dizer, você não tem carro, ou você usa ônibus, ou você usa um táxi num preço muito alto. Quando houver carros autônomos e frotas de empresas autônomas, enfim, o custo dessa viagem vai ser muito mais baixo, porque você não paga o motorista. Como é que vocês veem que isso pode impactar na forma de transporte coletivo que a gente tem hoje, né? Vocês acham que existe futuro nessa forma de transporte coletivo de grandes empresas, nessas licitações de rotas? Isso ainda é viável frente a esse novo panorama tecnológico? No primeiro momento, sim, eu acredito que a gente, pensando como usuário, facilita muito a nossa vida quando a gente está numa grande cidade. Quando a gente vai para São Paulo, Rio, Curitiba, isso facilita o nosso movimento dentro da cidade, né? Mas se você começa a fazer um estudo e começa a analisar esse impacto, então cada vez mais o congestionamento vai aumentar, porque a gente vai estar, ao invés das pessoas estarem no ônibus, elas vão estar procurando esse transporte do aplicativo. E outra coisa, o que acontece? É mais um motivo para a gente estar comprando carro, mais um motivo para as pessoas estarem virando motoristas, porque o nosso país está precisando, né, de emprego e tudo mais. Então, tem as pessoas também alugando o carro. Então, a gente vai aumentar o número de motoristas trabalhando, a gente vai aumentar o número de carros na rua, e, segundo alguns especialistas, a gente vai ter mais momentos de pico, né? O congestionamento vai aumentar. Então, esse é um dos agravantes aí. Então, a gente vai ter menos pessoas pagando a tarifa e, consequentemente, a gente vai ter menos investimento no transporte coletivo. Então, isso é o que se dá. Então, o nosso país, ele já é um país que investe muito pouco no transporte coletivo. A gente pode analisar que, um exemplo até da nossa cidade, demorou muito tempo para a gente ter as plataformas ali para o cadeirante utilizar. Então, agora também na pandemia, a gente analisa como diminuiu os horários aí por causa da pandemia. Os ônibus já deu esse problema aí que o Daniel comentou, né, Daniel? Acho que foi semana passada. Então, eu acho que tem um lado bom do aplicativo, mas eu acredito que o lado ruim ele acaba sendo um pouco maior. Então, seria isso. Eu acho que a gente tem que ter, na minha opinião, um investimento maior no
do transporte não motorizado, que seria ciclovia, seria investimento nas calçadas, seria nessa parte, ter esse investimento para as pessoas cada vez mais andarem a pé, circulassem, e também investimento no transporte coletivo, que é onde eu acho que falta, porque se a gente analisar, né, quando a gente sai do país, é muito mais fácil a gente se locomover em bondes, se locomover em metrô, em transurb. São situações onde a gente consegue estar circulando de uma maneira e com um custo menor. Então, até falando do modelo gratuito, né? Eu acho que são poucas cidades aqui no Brasil que têm um modelo gratuito, né? Mas existe a parceria do público e do privado para estar funcionando e articulando. Eu acho que até eu anotei aqui uma cidade aqui que funciona transporte gratuito aqui no Brasil, é a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, é uma das únicas cidades aí com acima de 100 mil habitantes que tem, né, um transporte gratuito. E também na capital da Estônia, então funciona também o transporte gratuito. Então, seria mais ou menos isso. Então, até eu anotei que de um estudo sobre investimento em transporte no Brasil que mostra que há 8 vezes mais investimentos do dinheiro público sendo usados para incentivo ao transporte individual, que é o carro, do que com o transporte coletivo. Então, se a gente for pensar nisso, nosso investimento lá no início foi todo investido nas rodovias, né? A gente deixou de investir no transporte ferroviário, e daí a gente tem essa cultura do carro, a gente também tem o problema da facilitação da compra do carro, né? Até no governo, foi no governo PT, eu acredito que facilitou muito a compra do carro, né? Então a gente teve essa explosão e não teve um investimento no transporte coletivo. Acho que a gente tem boas diferenças, né, quando a gente olha para os diferentes tamanhos, extensão de cidade, né, quando a gente fala de uma pequena cidade, de uma cidade média, de uma cidade grande. Eu saí de uma cidade de 5 mil habitantes, né? Fui para Beltrão, que tinha 80 mil habitantes, morei um tempo em Londrina e depois vim aqui para Curitiba, né? Então também eu fui aos poucos entendendo um pouquinho de cada cenário. E eu vejo que as perspectivas das pessoas nesses diferentes ambientes, é claro que elas mudam muito, né? Porque a configuração urbana ela é muito diferente, e as demandas, as necessidades é diferente, além da questão cultural, né? Eu olho, por exemplo, a questão do aplicativo, aqui em Curitiba, a gente não imagina mais a vida como é sem ter um aplicativo, né? Então, a gente utiliza diariamente. Questão de preço de tarifa. Para mim aqui, por exemplo, no coworking que eu trabalho, ontem a gente teve que ir lá, né, que eu fui fazer o vídeo, a tarifa foi R$ 4,70 e foi eu e mais uma pessoa, né, com essa tarifa mínima. Se a gente fosse de ônibus, quanto que custa a tarifa? É R$ 4,50. Então seria R$ 9,00 para nós duas e, né, e a gente deve observar nesse momento a questão da pandemia. E que isso não é uma questão passageira também, né? E a gente tem tendências globais que mostram também que as pandemias vão ser cada vez mais frequentes. Então, de olhar para modais de transporte também, que permitem esse maior distanciamento, um menor risco de acabar contraindo a doença também. Eu falo isso porque eu acabo de ver também, aqui em Curitiba, essas questões do modal da bicicleta, acabou evoluindo bastante por conta de um deputado Goura, né, que foi vereador aqui de Curitiba, e recentemente se tornou deputado estadual, então que ele fazia parte, por exemplo, da Ciclo Iguaçu há muitos anos, e acabou levando essa pauta de uma maneira bem forte. E devido a essas várias solicitações, né, advocacy, com a questão das bicicletas na cidade, eu vejo como isso de fato, né, é importante ter pessoas que representem esse tipo de pauta, dentro de um contexto. E uma das ações que eles vêm trazendo recentemente é de, por exemplo, de criar ciclovias provisórias na cidade para esse momento de pandemia, justamente por ter um menor contato entre as pessoas, né? A gente tem um grande número de pessoas circulando dentro do transporte público. Então aqui a gente traz uma outra reflexão, né, para o momento atual que a gente vive, como que esses outros modais de transporte acabam contribuindo para esse maior distanciamento, para evitar, né, a contração da doença. Quando a gente fala, né, mobilidade urbana, a gente tem problemas diversos, de matrizes diversas, né?
mas eu acho que um bom primeiro passo, né, para a gente poder começar a pensar o problema, seria apontar os pontos chaves, né? Se de repente a forma política que é organizada através das concessões, se ela é errada ou não, ou se é o modelo geográfico do país, ou se foi o próprio plano diretor. Então, a minha pergunta é relacionada ao seguinte: quais são hoje, na opinião de vocês, os principais problemas, né, relacionados à mobilidade urbana, e se o Francisco Beltrão, o Paraná e o Brasil, né, a gente falando num contexto mais geral, se a gente tem políticas adequadas, se a gente tem algumas vantagens ou desvantagens, como é que vocês enxergam todo esse panorama? E se vocês acreditam que é necessário você ter uma política central de mobilidade urbana, ou que cada região, cada polo regional deve se adequar às suas necessidades, às suas diferenças? Como é que vocês enxergam o cenário? Acho que um gestor público, ele deve ser muito responsável na questão do planejamento, né? Deve entender qual que é o contexto da cidade, qual que é a tendência com relação ao crescimento da própria população e as demandas que esse território vai demandar. Só trazendo um exemplo, por exemplo, em Curitiba, em 1940, tinha 140 mil habitantes. 20 anos depois, em 1960, tinha 361, mais do que dobrou. Hoje a gente tem perto de 2 milhões de habitantes. Então, se lá atrás, em 1970, por exemplo, quando foi planejado a rede integrada de transporte, se naquele momento não tivesse sido pensado nesse grande crescimento que a cidade ia ter, hoje em dia a gente estaria num verdadeiro caos, né? Então, essa rede integrada de transporte que foi planejada lá em 1970, né, que é um case nacional, já foi estudado por outros países, isso é uma competência extremamente necessária para um gestor, né, que é identificar os rumos que aquele território vai tomar e fazer um planejamento responsável. Isso aí. Então, assim, pessoal, já até complementando, teve o Fórum Nacional, um Fórum Mundial de Mobilidade Urbana em Florianópolis, alguns anos atrás, e onde foi debatido, né, esse case de Curitiba, que foi feito pelo Jaime Lerner, né, o governo Jaime Lerner. Então, foi muito interessante, porque eu era estudante, né, de arquitetura na época, e todo mundo admirava muito, né, esse formato de Curitiba, né? E daí eu cheguei lá nesse fórum e conheci vários diretores de IPUC, assim como tem os IPUBs, né, no Brasil, aí. E daí sentei com os caras, eu era estudante, e daí eu tava nessa, assim, né, tipo, desse modelo de Curitiba, né, fãzaço do Jaime Lerner. E daí começou o pessoal da Alemanha, da Colômbia, todo mundo, né, falando bem, né, sobre Curitiba, né. E daí, lá pelas tantas, assim, o pessoal da Colômbia, né, pegou a fala, que na época era do governo do Henrique Peñalosa, né, quem foi, né, o cara do governo lá de Bogotá, ele que foi um cara que mais implantou calçadas e parques e conexões, né, e daí ele deu parabéns também, né, para Curitiba, né, mas ele falou, mas vocês pararam no tempo, a gente pegou o modelo de vocês, e hoje, esse modelo, a gente faz a conexão do andar a pé, e também da bicicleta, para chegar até o transporte de transporte coletivo, e você pode pegar esse transporte coletivo e estacionar a tua bicicleta e integrar todos esses transportes, coisas que Curitiba não fez, né? Então ele disse, vocês tiveram uma ideia genial, mas vocês desmereceram um planejamento do Jaime Lerner, né? Deixaram guardado. E hoje Curitiba, então, está sucateado, né? Então, assim, tem muita... Hoje a gente já está parando de estudar, né, o formato de Curitiba para estar pensando no formato de Bogotá, no formato de Copenhague, no formato de países como a Holanda, né? Então seria isso. Eu acho que a cidade é um organismo vivo e a gente está sempre correndo atrás. Então, assim, não... Tem gente que diz que não tem como planejar uma cidade, porque, assim, daqui a pouco tem uma invasão em tal lugar, a gente vai ter que levar luz e água lá, ou tem os loteamentos que acontecem em Beltrão, que no canetaço são aprovados nas encostas, e as enchentes começam a acontecer, e agora, para resolver, eles estão fazendo um túnel que atravessa a cidade, que é uma baita de uma obra, eu sou totalmente contra, né, uma obra desse porte. Outro dia, até na internet, eu comentei sobre isso, daí o pessoal hoje em dia na internet a gente não consegue conversar, né?
sempre vem alguém já te ofende e tal, tu abandona. Então, eu sou muito mais a favor de medidas pontuais na cidade, para fazer uma intervenção, para estar fazendo pensando nas enchentes, pensando na mobilidade. A gente não necessita de grandes obras para estar acontecendo mobilidade na cidade. A gente pode estar fazendo através de medidas pontuais, através das ciclovias, através de canteiros verdes, através de telhado verde, através de N situações que a gente pode estar fazendo para melhorar isso. Então, só fechando o que ela falou, a cidade ela está crescendo, ela é um organismo e isso que ela disse, eu concordo plenamente. Se não tivesse um pouquinho de planejamento lá atrás, hoje estaria pior, mas a gente tem que estar sempre moldando, sempre correndo atrás. Justamente. É super interessante trazer essa visão, né? Que, assim, a gestão pública é o local de estar as melhores cabeças pensantes e os melhores planejadores, né, pessoal? Vamos pensar em como que isso impacta a vida das pessoas da cidade, né? Então, acho que talvez uma das coisas que eu fico um tanto que instigada é, no meio privado, conhecer tantas pessoas com uma qualidade, que eu penso assim, mas por que esse pessoal não está atuando na gestão pública, que é através disso que acaba impactando o maior número de pessoas, né? Enfim, essa é uma questão que às vezes eu penso, né? E também é justamente por conta disso que nesse momento eu estou me colocando à disposição, né, como um nome para representar a população aqui de Curitiba. Mas olhando essa questão também, né, que a cidade aí é um organismo vivo e que precisa sempre, né, tá pensando nesse planejamento e eu acredito que o protagonismo é muito importante também. Talvez venha um pouco tarde, mas está acontecendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem no novo terminal do Tatuquara, a gente tem, só para trazer um panorama, em Curitiba nós temos uma frota operante de 1.229 ônibus, né? Bastante, né? Acaba circulando cerca de 1.365.615 passageiros por dia, em 251 linhas de ônibus, tem 329 estações tubo e 21 terminais. Né? Então, só para trazer um panorama geral da nossa cidade, né? A nossa capital. É claro que é pouco expressivo isso, né? Acho que isso já deveria estar num panorama de planejamento lá atrás, já devia estar sendo muito mais executado. Mas, por exemplo, a gente tem um novo terminal do Tatuquara, que vai ter um bicicletário com 108 vagas, com vestiário para ciclistas. A gente já tem mais 2 que vão vir aí com essa estrutura, visando ter, de fato, essa integração entre os modais. Né? É claro que tem muitas pessoas que acabam trazendo, né, que Curitiba ela acabou perdendo um pouquinho o time de olhar para essas questões, assim como a gente vê que tem um grande potencial de estar olhando com uma maior atenção os ônibus híbridos. Em 2012, nós tivemos 20 ônibus híbridos que acabaram fazendo parte da nossa frota, e esse número ele subiu para 30. Então, né, e nós temos a Volvo aqui em Curitiba, a Volvo que fabrica veículos aí para vários locais aqui da América, né, e enfim, afora também. Então, tem muitas questões políticas envolvidas, né, que a gente precisa entender, né, que por mais que, por exemplo, se a gente lê o noticiário fala que não é economicamente viável, né, o gestor público deve sim ser responsável com relação à qualidade do ar que as pessoas estão respirando, né, e para além de várias outras coisas, né. Então, o que se alega? Se alega que é muito mais caro produzir um ônibus e depois para manter, e isso ia refletir na tarifa para as pessoas. Tem uma outra questão que dá para se observar, né, já puxando um assunto que pode vir a surgir, que existem várias gerações, por exemplo, dos ônibus a diesel. Né, tinha a geração 3, agora tem a geração 5, e eles emitem muito menos poluentes. Então, tem também o pessoal que defende que no curto prazo é melhor renovar a frota, porque vai diminuir de uma maneira expressiva a redução de gases de efeito estufa, do que, né, olhando a questão econômica, substituir por veículos híbridos. Então, aí são vários pontos a se analisar, corroborando aí para as questões. Eu acabei não respondendo sobre os carros autônomos. Então, assim, o impacto que ele pode gerar de forma positiva é diminuindo em 90% dos acidentes, né? E como são veículos que estão, né, pela internet e tudo mais, se eles não vão evitar o acidente, não vai ter tanto erro humano, né? Então, 90% dos acidentes. Eles não vão precisar vai diminuir, tipo,
não precisam procurar. Entre os motivos para andar em carro autônomo é 40% das pessoas falam que não vão precisar estacionamento, né? Vai sair descer do carro autônomo no centro, o carro segue a viagem. Outra situação é os benefícios ambientais, né? Como são carros elétricos, 80% na diminuição aí da emissão de gases, né? Isso que a Luciana comentou também. Eu acho que seria isso mesmo. E o pessoal vai ter curiosidade de utilizar, então eu acho que essa pergunta que o Daniel trouxe é muito pertinente. Então, cada vez mais aí as pessoas vão estar querendo utilizar, isso é coisa daqui a 10 anos, né? Então, o impacto seria, pelos estudos, seria mais positivo do que negativo. Só trazer um ponto que eu acho super interessante, né? Porque a gente vive num mundo de constante inovação, né? E muito por conta de fazer parte da rede Global Shapers, né? Que é ligada ao Fórum Econômico Mundial, a gente vê muito as questões da quarta revolução industrial, né? E como isso está impactando a vida de diversas formas, em todas as suas áreas. E uma das preocupações do Fórum Econômico, né? Que é essa plataforma de cooperação público-privada, visando melhorar o estado do mundo, uma grande preocupação diante, né, dessas tecnologias que surgem todos os dias é regulamentar essas questões, né? A gente fala de internet, de dados, e a questão da segurança de dados, porque, tipo, tudo isso vem antes de uma regulamentação. E essa questão dos carros autônomos é uma questão também que chama atenção, né? Eu vi que nos Estados Unidos, lá começou a ser utilizado, e aí isso começou a gerar alguns acidentes, né, que acabou tirando a vida de pessoas. O próprio Uber, eu acho, né, teve um acidente com o Uber, eles tentaram... Até isso é muito bom, esse ponto que você levantou, que é o hackear, né? O pessoal tem medo que a maior insegurança que tem é que seja hackeado, né, o carro e cause um acidente. Então, também tem esse ponto. Que vai diminuir o acidente, mas também pode ter esse hackeamento também, verdade. É um grande desafio global, né? Porque o desenvolvimento tecnológico sempre vai estar à frente das regulamentações. Não é à toa que se utiliza a nomenclatura disruptivo, né? Que significa exatamente isso, né? Soluções tecnológicas disruptivas novas que vêm antes dessas regulamentações. E a gente, enquanto população, acaba tendo vários riscos, né? Mas, enfim, eu acredito que é uma tendência, né? Mas eu vejo que aqui no Brasil vai demorar um pouco, né, para chegar, assim, é uma opinião pessoal. Tem que ter rua, né, para ele poder andar, porque para desviar um buraco tem que ser super inteligência artificial, né? No Brasil é mais complicado você fazer isso aí, certo? Mapear os buracos. Pode falar. Imagina tu mapear todos os buracos, cara. Haja computador. Ei, eu fiquei com uma dúvida aqui, assim, eu não quero estender muito nessa questão, mas existe algum tipo de lobby, por exemplo, da indústria petrolífera ou da indústria de automóveis que está pautada na indústria petrolífera atualmente para dar uma freada nessas novas tecnologias que estão surgindo, que podem diminuir eventualmente a emissão de carbono? Essas são especulações, né, que a gente ouve décadas, né, não é de hoje. Mas enfim, né, eu não sei se, na verdade, se isso leva a algum lugar, porque a indústria petrolífera é uma máfia muito gigantesca, né? Se a gente olha, por exemplo, quanto por cento, não lembro se é 70%, 80% das roupas também são advindas do petróleo. Então os caras, eles têm muito poder, né? Eu olho de uma outra perspectiva, assim, para tentar trazer uma luz de esperança, que é, por exemplo, como que as regulamentações, as legislações dos governos conseguem incentivar, motivar e obrigar as empresas de veículos, né, que fabricam os veículos a fazer gerações de veículos que poluam menos, né? Então a gente vê lá legislações europeias que têm limites com relação à geração de gases de efeito estufa. Então, com essas regulamentações, isso motiva, obriga que as empresas desenvolvam tecnologias menos poluentes. Então, é dessa forma que as coisas estão acontecendo, né? E aos poucos isso acaba vindo para cá, né? Porque a gente está falando de multinacionais, que estão aqui no Brasil também. Então, eu vejo esse papel extremamente importante. Como o governo pode incentivar que o amanhã chegue antes, né?
pode dar as condições, pode dar a regulamentação e o campo de atuação benéfico para que esses caras invistam nisso e para que a gente chegue nisso antes do que chegaria se fosse pela livre iniciativa do mercado. Não entrando na questão de livre mercado, nada disso, só dizendo assim, se você deixar pelo custo que ele demora muito para que você consiga investir dinheiro nisso e ter um retorno de uma tecnologia eficiente que tenha testado em cidades reais, né? Então você precisa de um estado que esteja afim de incentivar esse tipo de tecnologia, né? É uma questão da responsabilidade do próprio Estado. Quando a gente fala dessas questões de poluição, de gases de efeito estufa, isso está totalmente atrelado à saúde pública. Então, é uma responsabilidade que o Estado assume. Por que essas questões ganham espaço? Porque, justamente, a população começa a desenvolver problemas respiratórios, né? E que o governo, como sendo quem está ali para olhar, representar a população, precisa tomar a frente dessas questões. Infelizmente, muitas vezes os países eles só tomam decisões quando a saúde da população começa a ser muito afetada, né? Começa realmente isso a ser expressivo. Acho que um dos grandes desafios é a gente olhar para essas questões de uma maneira preventiva. Antes que isso chegue, né, uma qualidade do ar, por exemplo, que seja não respirável mais pelas pessoas, como a gente já vê países nessa situação, então agir de uma maneira preventiva, para que não chegue, não remediativa, que é o que a gente vê na maioria dos casos, né? Então a gente tem uma grande possibilidade, que é de olhar dessa forma. Para além da questão do aquecimento global, do efeito estufa, nós temos a nossa qualidade do ar no microambiente, né? No ambiente da cidade. E ali a gente tem um microclima e também uma qualidade numa escala menor, mais próxima, que afeta, né, a saúde da população, causando doenças respiratórias de maneira direta. Esse nosso sistema, de certa forma, ele amarra empresário e trabalhador para uma empresa que tem praticamente um monopólio sobre o transporte público. Esse sistema de transporte público bancado, meio mal engembrado, ele não poderia ser substituído por um transporte público gratuito, ou seja, a contribuição desses patrões que pagam para os seus funcionários ou se deslocarem, não poderia ser melhor gerida talvez até por uma empresa terceirizada, mas assim, não em uma lógica de você distribuir paz, mas em uma lógica de você liberar esse transporte, porque compensa para o empresário que não só o funcionário dele, mas também o cliente dele possa chegar nele de uma forma mais fácil. Eu sou um defensor do transporte público gratuito, porque, enfim, eu fui um usuário de transporte público na minha mais tempo, e eu vejo que, pelo menos em Francisco Beltrão, esse modelo, ele é um modelo arcaico. Então, por isso que eu jogo ela de novo para vocês. Em uma cidade com as nossas características, não seria possível a gente pensar, claro, fazendo reformas legislativas, claro, que sejam necessárias, mas não seria possível a gente pensar em uma forma de você subsidiar um transporte público a partir dessas contribuições que hoje são dadas aos funcionários, que eles acabam vendendo e todo mundo acaba perdendo nessa cadeia de venda de passes, por exemplo, ou de subutilização dos passes, porque o funcionário que recebe o passe que não consegue vender acaba tendo moto e às vezes não usando. Enfim, estou me enrolando bastante, deu para entender a bola é essa. Existe um modelo possível para reformar isso aí que está meio arcaico? Então, eu não sei se vou ter muita coisa para contribuir, mas eu fico pensando muito que você traz várias aflições, né? E que relatam, por exemplo, o dia a dia de pessoas que estão dentro desse sistema, né? Que são submetidos a isso, que essa solução aí, ela não contempla adequadamente as pessoas. E eu fico pensando, não é o caso de você fazer um diagnóstico colaborativo da situação, de ouvir as pessoas, ver se esse serviço está atendendo adequadamente
identificar quais são os desafios e pensar numa solução que seja adequada, né? Eu já olho muito dessa perspectiva prática, né? Até pelas metodologias que nós utilizamos na ONG, na Sociedade Global. Então, a gente tem metodologias que a gente vai lá, qual é o problema? Qual é a questão? É essa. Então, vem cá, pessoal, o que vocês acham disso? Tá bom? Não tá? Então, daí vai tirando tudo isso. Quais são os desafios? O que poderia ser melhor? E, a partir disso, extrai uma solução e pensa nisso conjuntamente, né? Mas, enfim, eu sei que muitas vezes existem outras questões de caráter político, empresas que têm poder, né? Mas, enfim, é uma visão, assim, que eu acabo trazendo. Por que não? Por que não ouvir as pessoas? Utópico? Não sei. Então, no trabalho que eu fiz da dissertação, né, nessa pesquisa, eu tenho eu fui atrás, né, das pessoas para ouvir o que elas tinham a dizer, né, do nosso transporte. Então, são vários fatores, né? Fim de semana não tem como se locomover, né? Então, elas falam assim, e o nosso lazer? Como que eu vou levar meu filho até um parque, até uma praça, entendeu? Por que eu não tenho esse direito, né? Então, assim, existe uma pesquisa do INESC que fala que 90% do valor do transporte coletivo é bancado pela tarifa do usuário. Então, o resto é o lucro, né? Então, tem essa questão do lucro, né, do empresário. Então, a minha opinião, é que assim como a saúde e a educação são direitos, eu acho que o transporte, o ir e vir também é um direito, né? Ele deveria ser bancado. Então, eu acredito que daria para existir o transporte coletivo de forma gratuita, porque é um direito, né? E assim como a saúde e tudo mais, além disso, o transporte é aquele que faz com que as pessoas acessem, né, o hospital, parque, praça. Então, eu acho que a gente deveria ter, né? Existem alguns modelos que já estão em andamento no Brasil, mas tem essa participação, né, do público, privado. Então, assim, eu concordo contigo, Daniel. Eu acho que as pessoas preferem ainda. Como precisa pagar essa tarifa, que às vezes é R$4, R$5 para ir, para voltar, em algumas situações a gente tem que chegar até o local, pegar outro ônibus, e não compensa, as pessoas vão querer investir na sua motinha e tudo mais, e isso acaba dando essa inchada, né, na mobilidade e tudo mais. Sim. Mas por isso que a gente precisa ter um investimento no transporte coletivo, e ele deveria ser gratuito, concordo. Por isso, entende? Porque se você tem um transporte coletivo gratuito e eficiente, e assim, você consegue remanejar esses recursos para que o Estado gerencie isso, seja através de uma ou duas ou três empresas, que seja, você desafoga o trânsito, entende? Então, isso está dentro da mobilidade no meu ponto de vista, porque você desincentiva exatamente isso que você está falando. Você desincentiva que cada um corra atrás do seu carro, da sua moto. Aquele que se sinta seguro com o transporte coletivo para fazer aquilo que acha necessário fazer, ele não precisa comprar o meio de transporte individual. Aí se soma isso o fato desses aplicativos. Então, assim, tipo, tem um exemplo bem claro. Meu primo, ele mora em Curitiba. Ele não tirou com a carteira, porque ele é meio nerdão, assim, então ele já estava ligado nessas coisas de novas formas de transporte há bastante tempo. Então ele não tirou com a carteira, ele não usa. Então ele paga R$4 para ir em algum lugar jantar, R$10 para ir do outro lado da cidade fazer alguma coisa, entende? Então, assim, tipo, ele considerou o fato de que ele precisa de dirigir e ter um carro na garagem dele. Tipo, eu, morando no interior, não consigo ver dessa forma. Mas, enfim, o transporte gratuito, ele incentivaria esse tipo de pensamento, sabe? Sim. Até tem uma colega, uma professora de arquitetura, que ela mora em Curitiba também, ela também não tem carro. Ela vendeu o carro porque ela disse que não precisa pagar o IPVA, não tem desgaste de pneu, não tem preocupação com o roubo do veículo em Curitiba, que é uma cidade grande. Então tem todas as situações aqui que mudariam, né? Aqui também tem uma questão bem importante, que é como questões culturais, né? Por exemplo, eu venho de uma cidade pequena. Como é vista a bicicleta numa cidade pequena, como é visto um carro. Um carro é o símbolo de uma ascensão social, né? Então, você está mostrando que você trabalhou, que você
que você mereceu, que é uma grande conquista. Então, essa é uma percepção diferente, né? Quem anda de bicicleta numa cidade pequena, muitas vezes, o cara não subiu na vida. Sim. E é engraçado que daí a pessoa vai viajar e tira foto andando de bicicleta em Londres, né? Então, mas porque o modelo aqui da Holanda é muito bom, é muito bom. Chega a lux, né? Aqui em Curitiba, claro que é diferente, mas as percepções são outras. Né? Principalmente o pessoal que vive no centro, tem muitas ciclovias novas aqui no centro, né? Ciclofaixas. Mas assim, se a gente olha o nível de instrução, econômico, é diferente. O pessoal já está tendendo para um modelo mais sustentável, consumo mais sustentável, hábitos diferentes, vegetariano, vegano, outras coisas. Porque aí é uma outra percepção. E aí, sim, essa questão que tu falou do teu parente que mora aqui, que prefere pegar Uber, que nem tirou carteira, isso está se tornando também um ponto de vista comum, né? Porque se você coloca na ponta do lápis, realmente não compensa, né? Mas a gente deve, de fato, fazer essas diferenciações, né? De como é numa cidade do interior, como as percepções são distintas. Perfeito. Enfim. E outra coisa, Daniel, aqui no bairro, quando eu fiz a minha pesquisa no bairro São Francisco, aqui em Beltrão, não chega o transporte coletivo em algumas ruas, né? Porque por causa do declive e tudo mais, né? Então, quando eu conversei com a população daquela região, daí tinha uma senhora que falou que ela tinha que caminhar com os 3 filhos até 5 quadras para deixar no ponto de ônibus, para depois voltar para casa em dia de chuva, e tinha que pagar um valor alto ainda. Então, é isso que tem muita coisa que acontece que a gente não enxerga, mas está acontecendo nos bairros. Bairros aqui em Beltrão sem saneamento básico, sabe? Então, tem muita coisa que eu levantei nessa pesquisa. E agora, chegando de eleição, está tudo muito bonito aqui no centro, né? Mas os nossos e os bairros, como estão. Então, é isso que eu queria trazer nessa questão do transporte e tudo mais. Eu quero aproveitar, então, os 2 ganchos, as bicicletas que vocês estavam comentando, esses modelos, né, esse incentivo a esse modal, como vocês chamam, eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu já peguei que é uma forma de locomoção. Então, assim, a minha pergunta, e é a última de hoje, da minha parte, é verdade ou é um mito? Porque eu já tive a discussão sobre mobilidade com algumas pessoas. E, assim, sempre se puxa uma cartada aqui em Beltrão. E a cartada é a seguinte: Beltrão tem uma topografia, quer dizer, tem muito morro, muita subida e descida, que impede que se faça que as ciclovias tenham uma boa fluidez. Vocês, do ponto de vista de vocês, de pessoas que já trabalharam, enfim, já estudaram Beltrão, já estiveram aqui, é real ou não? Eu acho que não. Eu acho que não é real isso. Na verdade é o seguinte, para a gente criar uma ciclovia, ela é como qualquer outro projeto, né? Então o que precisa ser feito? É necessário um estudo da cidade. Então a gente vai fazer uma análise da topografia, das ruas. Segundo passo, a gente vai identificar o usuário. Para que você quer a ciclovia? Você quer para lazer ou quer para trabalho? Ou quer para as duas coisas? Então, um exemplo que a gente tem da nossa ciclovia aqui em Beltrão, que teve na Rua Curitiba, na gestão do Neto e do Schreier. E, na minha visão, eles fizeram meio que rapidão ali para entrar uma verba de mobilidade, entende? Agora, não sei dizer se foi exatamente isso, mas, enfim. Aquela ciclovia, ela ligava nada a lugar nenhum, entendeu? Era só uma linha reta. Depois eu conversei com o pessoal e eles falavam que existe um projeto de interligar, né, essa cidade, mas deu um ponto, dando continuidade, sem devagar naquela ciclovia, que foi um formato que não deu certo. Depois virou estacionamento, a gente virou piada nacional, lá em Pato Branco, eu estudando lá, o pessoal, essa ciclovia de vocês é um estacionamento, né? O pessoal dando risada e tal, né? No Brasil inteiro. Então, depois que a gente identifica o usuário, de ver se é para lazer ou trabalho, a gente começa a identificar as principais rotas. E o que acontece? Depois que tu identifica as principais, aqui em Beltrão, um exemplo seria as principais empresas, você começa a ligar essa ciclovia aos bairros e alguns pontos. Então, você cria anéis para estar interligando o bairro, interligando as empresas aos bairros. Outro ponto seria interligar os parques e praças, porque a pessoa vai fazer um lazer e ela pode passar por todos os parques.
Então, seria isso, seria fazer um projeto adequado, e nisso a gente consegue desviar os principais problemas de topografia, como o Daniel perguntou. Então, assim, dá para fazer isso, mas tem que ser um estudo bem elaborado, não precisa ser não pode ser um projeto a toque de caixa para existir uma ciclovia. Assim como a Luciana falou que está acontecendo em Curitiba, o que pode ser feito? Pode ser alguns testes, ciclovias, que são feitas através apenas de cones, por 3 semanas, para sentir se as pessoas vão começar a utilizar, e a gente vai estar mudando a cultura da cidade, a gente vai ter que estar incentivando o uso da bicicleta, a gente vai mostrar que é interessante andar, que é seguro, que as crianças podem ir para algo. Mas agora, se chegar e só pintar de vermelho o chão e esperar que as pessoas andem, não vai acontecer. Então, além de tu interligar parques, praças, você tem que incentivar nas escolas, mostrar, conversar com os pais, e tentar trazer isso para mudar a cultura, né, da cidade, e assim a ciclovia ela vai começar a acontecer, assim como ela acontece em grandes cidades, que é uma mudança cultural, né, uma mudança que ela tem que ser um passinho por vez, ela não vai acontecer de repente. E isso também, assim, durante o dia, não já desistir, como foi aqui, né, que daí nem deram continuidade no projeto, já deixaram estacionar para o comércio, já entra nessa questão do comércio, que a pessoa vai estar, não vou perder o estacionamento, então é outro debate que a gente entra, né? Mas a minha opinião é que Beltrão pode ter, sim, ciclovia e que funcionaria, mas precisa de um estudo bem elaborado. Eu concordo plenamente, né, com o que o Hertal está falando. E a gestão pública, ela tem um papel bem importante, né, mas tudo tem que ser muito bem planejado e tem que vir associado com outras medidas. É claro que as ciclovias, elas têm um potencial bem grande de aliviar, né, o sistema por automóveis e evitar problemas a médio e longo prazo, né, já trazendo essa cultura, mas ao mesmo tempo precisa trazer várias informações, desde como deve funcionar um trânsito com carros e bicicletas, né? Hoje em dia, Curitiba é uma das cidades que se destaca, infelizmente, para o lado negativo, pela que mais mata ciclistas, né, aqui na América. Então, tudo isso tem que vir com medidas socioeducativas, né? Saber que é uma mudança cultural, que precisa ter o seu tempo de depuração e, enfim, integrada aí com várias outras questões. Mas, com certeza, o planejamento ele sempre vai ser fundamental, associado à questão da educação, né? E até na questão da pandemia, que antes eu não concluí, até por isso, a gente não pode ter mais aglomerações. Um dos impactos da pandemia e na nova forma de se locomover é isso, vai ser o andar a pé, bicicleta, patinetes, automotores. Então, cidades como Paris e Barcelona, por exemplo, já investem pesado na micromobilidade. Então, são extensas ciclofaixas, extensas ciclovias. Então, as pessoas vão andar mais, querer ficar mais reservado, não vão estar querendo andar tanto no transporte coletivo. Então, esse é um desafio até acho que foi essa semana, acho que o Marco Polo lançou um ônibus que tem bancos dos dois lados e é para uma pessoa só. Então, você não vai ter que ficar sentado do lado de outra pessoa. Então, até o transporte já está pensando como eles vão se adequar para conseguir resgatar essas pessoas. Porque, assim como foi comentado antes ali, as pessoas vão evitar aglomerações, porque as pandemias vão vir cada vez mais. Beleza? Só trazendo um ponto que eu acho que ele é extremamente importante do ponto de vista de planejamento das cidades, que a gente tinha até então um zoneamento que ele separava a área industrial, a área comercial, enfim, né, a área de lazer. Muitas vezes a gente tinha essas distinções. Nós temos cidades com esse modelo de zoneamento. Mas hoje em dia a tendência é que tudo ocorra no mesmo bairro, né, que ele seja misto, justamente para não poder se deslocar, não precisar se deslocar. Então a pessoa ganha mais tempo de qualidade de vida. A gente tem um grande problema aqui em Curitiba de deslocamento, porque a cidade ela é extensa, né? Eu quero compartilhar, por exemplo, que é natural as pessoas passarem 1h30, 2 horas dentro de um ônibus para chegar no trabalho, por mais eficiente e integrado que o sistema seja. Eu fiquei mais de 2 anos levando 1h30 para chegar no trabalho, né? Porque eu vim para cá, eu estudava na UTFPR, que era lá de um lado da cidade, e eu comecei a dar aula no Unibrasil, que é do outro lado. E aí, mesmo diante desse sistema de transporte, eu levava 1h30 para chegar no trabalho.
Então, como que isso está associado à perca de produtividade, à qualidade de vida das pessoas? Então, uma grande tendência é que as coisas aconteçam no mesmo bairro. Então, a gente está vendo um sistema de planejamento diferenciado. A gente vê até alguns outros termos, né, que são novos, como a economia compartilhada, que vem também fortalecendo os bairros diante das... esqueci o nome agora. Os arranjos locais, né? Os polos regionais, Luciana, seria? Os arranjos locais, um fortalecimento dos arranjos produtivos locais, né, justamente para fortalecer todo o sistema, o comércio, mas visando a geração de oportunidade, de trabalho, de emprego, de renda. Então, essa é uma grande tendência, né, e que isso vai influenciar em ter uma menor mobilidade, aumenta a qualidade de vida das pessoas. Tem um outro ponto de vista que né, também a gente viu que muitas vezes para resolver problemas de moradia, a própria Coab acabava fazendo esses condomínios de habitação social na região metropolitana, longe do centro. Então, isso foi uma medida, né, que resolveu, entre aspas, mas gerou esse grande problema da mobilidade. E até trazendo para Francisco Beltrão, isso, né, que você está falando, esses loteamentos construídos, né, em locais distantes, até quando tu tira pessoas de área de risco e levam eles para uma área distante, assim como você comentou, isso gera um problema além desse movimento, né, que a gente chama que é o movimento pendular, que são pessoas que vêm para trabalhar na cidade e voltam, né, gera esse problema, e principalmente quando são cidades na região metropolitana, né. Mas trazendo para Francisco Beltrão isso, gera um problema de equipamento urbano, né? Quando você joga essas pessoas para um bairro muito distante, será que tem a creche, o colégio, tem a farmácia? Daí o que acontece? Começa a gerar esse problema. A gente tem que levar todo o saneamento para lá, a gente tem que levar todos esses equipamentos para lá, e está todo mundo contribuindo com isso. Então são valores que, ao invés de construir uma habitação social num vazio urbano da cidade, num edifício de 4 pavimentos, e trazer essas pessoas para dentro da cidade onde já tem equipamento, não. A gente tem essa cultura de jogar o problema para fora. Então, é muito difícil isso. Isso gera vários problemas dentro da cidade, de mobilidade, de falta de equipamento urbano. Então, só complementando isso que você falou, Luciana, para trazer essa visão para a cidade menor, e você está falando da cidade maior. Sim, é um problema nacional, né? Isso é baseado em limpeza social, né? Higienização social. Isso. O marginalizado, a gente marginaliza fisicamente. Aquele que socialmente é marginalizado tem que estar fisicamente à margem da sociedade, né? Isso é o pensamento brasileiro mesmo. E até um exemplo que eu passo para meus alunos é o filme Cidade de Deus, até coloco para eles assistirem, que é quando isso aconteceu no Rio, né? Que tinham os africanos morando no centro da cidade do Rio, eles colocaram na Cidade de Deus, eles vendiam com uma nova vida e colocaram, né, numa favela. Eu vejo assim, até alguns casos, né, nós temos alguns bairros periféricos próximos ao centro. E aí você vê, né, políticas passadas que fizeram isso, que criaram essas moradias de interesse social, só que longe do centro, e aí o pessoal acaba retornando com o passar dos anos, né, então isso resolve por um tempo, mas depois retorna. Por exemplo, ali nós temos temos algumas comunidades, como a Vila Parolim, o pessoal vive muito a partir dos recicláveis. Então, lá longe, como que eles vão ter acesso a isso? Aqui é próximo ao centro. Então, acaba não resolvendo, né? E você veja que acaba faltando empatia nas pessoas, né? Porque não conseguem entender qual que é esse processo, que é o meio de subsistência econômico, e aí muitas vezes as pessoas falam, mas como que voltaram a viver nessas condições, sabendo que lá tinha um lugar melhor para morar? Vai lá, então, conheça a realidade, né? Compreenda por que isso acontece. Quando a gente fala da mobilidade urbana, é impossível não falar da sustentabilidade, né? Eu queria perguntar para vocês como que a sustentabilidade ela pode auxiliar nessas questões da segregação espacial, né? Que são as pessoas que são marginalizadas, onde os postos de trabalho ficam nas regiões centrais da cidade, e a população, a força trabalhadora foi empurrada, né, para as comunidades, para as regiões de fora, né, como um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma política pública, né, de limpeza social, tirar as populações mais pobres do centro e levaram isso para os morros. E hoje a gente tem
um problema generalizado que não só se transformou de mobilidade, mas sim de violência, desenvolvimento pessoal em si, né, afetou diretamente, né, o desenvolvimento da cidade. Assim, na visão de vocês, como que a sustentabilidade ela pode auxiliar e ela pode trazer soluções mais próximas da realidade quando a gente fala em segregação espacial? Pessoas que têm que se deslocar muito tempo até o seu posto de trabalho. Eu gostaria de trazer aqui atenção para 2 conceitos. É interessante quando a gente fala de sustentabilidade num contexto urbano, muitas vezes as pessoas pensam em um carro que gere menos poluentes, bicicleta, painel fotovoltaico, reutilização da água, mas eu gosto muito de uma outra nomenclatura e que para mim traz a questão da sustentabilidade muito mais no cerne, que é a questão da justiça socioambiental, né? Que é de olhar para esses contextos diferentes da cidade e considerar todos eles, né? Porque nós temos ainda cidades muito desiguais. E, por exemplo, essa questão da vulnerabilidade social, ela está muito atrelada à questão da vulnerabilidade ambiental. Isso também está atrelado também ao poder que essas pessoas têm de serem ouvidas na cidade, que está atrelada à questão de ter uma cidade mais democrática, onde as pessoas possam participar dos processos decisórios, de indicar a partir da lente, do ponto de vista delas, o que elas precisam, né? Então, eu gostaria só de trazer essas 2 questões, né, que muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade urbana, se olha para essas questões mais de praxe, mas eu gosto muito de trazer essa questão da justiça socioambiental, né, que está totalmente atrelada, por exemplo, a questão social de falta de moradia, atrelada à questão da falta de saneamento, atrelada à questão da doença, da falta de dignidade de ter um ambiente de qualidade. E que está atrelada, principalmente, a essa questão de ser ouvida, de ter voz na cidade, para que a gestão, o executivo, o legislativo, quem seja, traga soluções para esse contexto. Certo? Então, aqui é um ponto de partida. É isso aí, eu acho que eu já comentei ali, eu concordo com a Luciana, e também eu acho que trazendo para a sustentabilidade, como que poderia melhorar, né, a pergunta seria essa, né, essa questão. Eu acredito muito também nessa questão das hortas urbanas, né, trazer essas pessoas poderem criar, né, trabalhar no seu local, no seu bairro, poder vender, assim como tem alguns exemplos em Porto Alegre, a gente pode visitar, onde foi feito o loteamento, né, loteamento mais sustentável para essas pessoas, e elas tinham uma horta para trabalhar, e na frente da sua casa elas tinham uma venda, né, cada um estava vendendo alguma coisa. Eu acho que é devolver a dignidade para essas pessoas. Eu acho que, assim como a Luciana falou, ouvir essas pessoas, dar voz, terem representantes. Então a sustentabilidade, eu acho que ela pode contribuir dessa forma. E outra coisa que acontece também, que eu só complementando, essas pessoas às vezes são retiradas de locais e são colocadas de forma dispersa em outros, e todas as vezes que elas têm são dos amigos, os vizinhos, e elas perdem isso. Então é uma das coisas que elas acabam voltando para tentar encontrar seus amigos, ou elas vendem para outra pessoa e voltam, porque elas gostam daquele local antigo. Então tem que ter um trabalho de pós-ocupação, de conversar com essas pessoas, de ter um psicólogo para conversar, mostrar como que a gente deve viver em comunidade. Porque imagina colocar pessoas que viviam, às vezes, assim, na frente do rio, ali, em várias famílias, de repente elas estão morando num apartamento, né, com piso, com privado, tudo bonitinho. Eles não sabem utilizar isso. Então eles têm que ter essa pós-ocupação, tem que ter esse estudo, essa conversa, para estar acontecendo. Então são vários mecanismos que devem ser feitos aí para estar conseguindo conversar com essas pessoas e para elas terem dignidade. Deixa eu trazer uma questão que isso é extremamente importante, né? Às vezes a gente tem uma visão muito colonizadora de pessoas que sempre viveram com privilégios, né, que nunca faltou nada, de olhar para essas realidades e achar que falta tudo também. Esses dias um amigo falou assim, mas por que não pega essas pessoas, veja a quantidade de imóveis que a gente tem que estão desocupados no centro da cidade, por que a gente não pega essas famílias e traz para esses locais? Então essa questão que o Ertal falou é extremamente importante. E ali que estão as relações das pessoas, né? O ambiente que ela está vivendo, essas conexões que as pessoas têm entre si, é parte da cultura, né? Assim como eu gosto de falar da minha história, que eu trago valores lá da zona rural, de onde eu vim, isso faz parte de mim, não é dessa forma que a gente muda uma realidade, né?
E esses ativos, muitas vezes, como as pessoas se mobilizam para buscar as coisas, muitas vezes é isso que tem de mais valor, né, e que precisa ser considerado. Então, essa questão de você estar dentro, olhando para as lideranças comunitárias que existem de uma maneira natural nesses ambientes, e sabendo que essas pessoas, né, precisam ser ouvidas e compreendidas dentro da realidade delas, que é uma realidade extremamente diferente da nossa, muitas vezes, que não passou, não vivenciou essas coisas, né? Jordano, se você me permite aí, me veio uma coisa aqui na cabeça que eu acho que tem que ser comentada. Como que a gente vai discutir políticas de mobilidade urbana num ambiente onde essa discussão é vista dentro da sociedade polarizada como coisa de comunista, coisa de gente que não tem o que fazer, enfim, porque é uma realidade. Hoje você fala em mobilidade urbana, em transporte alternativo, enfim, em todas essas questões você automaticamente é carimbado como um cara de extrema esquerda, como um comunista, quando na realidade é só um debate sobre uma melhoria das condições de vida dentro do ambiente urbano. Como que a gente vai debater esse tipo de tema com uma sociedade extremamente polarizada como a brasileira? É verdade. Eu posso... Pode falar, Daniel. Não, eu tenho um chute. Eu costumo argumentar com as pessoas que não gostam de argumentar pelo racional e pelo humano, quer dizer, pelo coletivo, eu tento pegar pelo interesse dessas pessoas. Então, assim, eu acho que essa negação a falar de mobilidade, ela ultrapassa esses caras de comunista. Entende? Tipo, tem um pessoal mais esclarecido que também não fala sobre, porque acha que esse problema não é dele, entende? Então assim, eu acho que vai além de romper essa barreira desses 30% de pessoas que taxam qualquer um que não fala o que eles pensam como comunista. Existe uma outra porcentagem de pessoas que ignora o debate, assim, eu vejo dessa forma, né, pessoal, que ignora o debate por achar que não é problema dele. E daí eu digo, se a gente começar a apontar que é problema dele, que, por exemplo, as pessoas terem acesso a um transporte público, ou pelo menos a um preço justo, vai fazer com que ele, na Hilux dele, ou no carro que ele quiser ter, tenha menos problemas de trânsito, porque o cara que tem que dar um jeito de comprar um Monza 84 a álcool, tá ligado, e vir para o centro, porque o transporte público não funciona, entende? Não funciona, não vale a pena financeiramente, vale a pena pagar uma manutenção velha, porca, para um Monza Arco. Eu tô falando porque eu tinha um Voyage Alco, 87, então assim, então é isso. Eu acho que a gente tem que começar a despertar nessas pessoas que acham que o problema não é delas, entende? Mostrar que o interesse é delas também. Sim. Vida sofrida, hein, cara? Ligar um carro desse no inverno. Eu juro que você, a gente fazia em dois, ia um lá no carro e o outro abria o capô, a minha irmã abria o capô e jogava gasolina no carburador, porque não tinha injeção, biriri, enfim, né, carro velho, jogava gasolina, juro, no invernão era assim, mas enfim, não veio o caso, não é. Mas olha, eu achei bem interessante isso que o João trouxe aí, porque é muito real, né? Hoje em dia a gente vai falar sobre qualquer coisa, é muito difícil, cara. A gente já é taxado disso, daquilo, até dentro da sala de aula, sabe? Tem que ter muito cuidado com o que você vai conversar. Eu já tive um aluno que era policial, e daí comecei a falar sobre uma coisa, assim, dele já vem, né, aquele jeito, assim, tipo, incisivo, assim, tem que ter todo um cuidado. Então, eu acho que assim, pessoal, eu acho que a gente vai começar a ter essa mudança de mentalidade nessas pessoas, chegar nessas pessoas, como está acontecendo em São Paulo agora, que tem esse rodízio das placas, e o cara tem, sei lá, 4, 5 carros para poder se locomover, né? E daí tem gente que consegue, mas tem gente que não vai conseguir. Então, assim, esse debate vai chegar quando a pessoa sentir na pele, ou cidades como, acho que é Buenos Aires, que já vai começar a pagar pedágio para entrar no centro de carro. Então, esses caras vão ter que deixar o seu carro, vão ter que chegar a pé. Cidades, acho que Londres também, daqui a pouco também, acho que já tem um pedágio para... Então, não é nem um estacionamento pago, mas você vai ter que pagar para entrar. Tem algumas cidades que, quando passa o número de veículos, você não entra de carro, não. Você tem que esperar sair um veículo para você entrar. Eu acho que é Islo, não é como é que é o nome da cidade, agora não me lembro. Não me fugiu o nome da cidade, mas é uma cidade que tem esse problema aí de mobilidade e eles estão cada vez mais
fazendo esse método. Então, a pessoa vai sentir na pele, assim, para começar. Eu gosto de trazer a questão, infelizmente, né, a nossa sociedade, ela tá assim mesmo, tá polarizada. Mas eu vejo, assim, que carece trazer à luz, muitas vezes, a questão dos valores humanos, que tudo isso é pautado em valores humanos, né? E, às vezes, isso faz as pessoas se abrirem um pouco mais, que isso não é de direita, de esquerda, né? Então, isso é pensar na realidade do outro, olhar que ele é um ser humano que nem você. Enfim, a gente acaba... Eu fui criada numa família muito católica, né? E, enfim, o que eu aprendi, que eu levo para minha vida, são esses valores humanos, né? Que infelizmente hoje estão aí meio deturpados, né? Tipo, um tem direito só a favor da vida, mas a favor da vida desse, da vida desse não, né? Mas enfim, realmente é um desafio, deixo aí para vocês. E até a cidade que eu falei, Oslo, da Noruega, que quando chega o limite de carros, eles fecham as portas da cidade e deixam, depois tu entra, só para corrigir, eu tinha falado um outro nome. Mas é desafiador, né, falar sobre isso. Eu só queria deixar um parênteses, eu acho que a educação é, na minha opinião, a única solução, né? Eu acho que o Brasil, ele viveu, carece de muita educação, principalmente nos dias de hoje. E hoje nós temos aqui, nas minhas contas, 3 professores, né? Acho que estão cumprindo seus papéis aí nas suas diferentes áreas, e eu acredito que, infelizmente, felizmente, essa situação, infelizmente, que ela é uma solução demorada, né? A gente fala de gerações e como passar informação, como quebrar certas tradições, né? Porque para uma pessoa de 50 anos atrás, ter um carro é um símbolo de elevação social. Agora, para um rapaz de 20 anos em Curitiba, ter um carro se tornou uma despesa, uma loucura, né? Então, isso só vem através de modelos disruptivos, né? Quando a gente traz educação, agora a gente virou essa chave, não compensa mais ter carro. É muito gás, é muita poluição, é acidente, é desperdício de matéria-prima. E eu acho que o único jeito de driblar é tentar resgatar essas almas e colocar luz. Se eles vêm com ódio, com ignorância, a gente vai com amor e informação, né? Eu acho que é o único jeito, né? Eu, como um idealista, né, nato, eu acredito nessas soluções. A gente está num momento de transição de paradigmas, né? Que a gente estava num paradigma industrial, onde o desafio era escalar tudo, né? Seja bens de consumo, seja educação. E esse modelo da educação, enfim, o modelo industrial refletia o nosso modelo de educação, né? Que é como se a gente tivesse a mesma realidade no mundo inteiro, né? Não. E isso gerou várias questões que a gente vive hoje. Inclusive, o nosso modelo educacional, ele está sendo repensado. Porque a gente traz, né, por exemplo, a questão no meio dentro das faculdades, que seja, né, que é de olhar o professor como um facilitador, ou colocar o aluno como um protagonista novamente, de olhar para os problemas da cidade, de olhar para a sua realidade local, né, e não aquele mesmo livro que é utilizado no país inteiro. Enfim, a gente está nessa transição de paradigmas, né? Então a gente vinha desse modelo de replicabilidade que era aplicado para tudo, porque a população cresceu de uma maneira gigantesca e precisava, né, formar muita gente, precisava dar conta, mas que hoje em dia a gente está repensando tudo isso, inclusive o nosso modelo da educação e fazendo com que as pessoas despertem o seu protagonismo, né, olhando para a realidade que está próxima a ela. Bom, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha perspectiva. Felizmente, né, o mundo foi me abrindo muitas portas para que eu pudesse estar em vários espaços, então, colhendo um pouquinho de cada uma dessas perspectivas, né, a partir do convivência com diferentes pessoas, trazendo um pouquinho desse conhecimento para mim, poder dividir um pouco disso, né, que eu tive acesso com vocês, com as pessoas que vão assistir depois, para mim é muito difícil. Então, fico aí à disposição. Hoje em dia, numa perspectiva mais atual aqui em Curitiba, então esse ano a gente começou o movimento Curitiba pela Ciência, entendendo muito como as nossas cidades, né, precisam diminuir esse espaço, essa distância entre as universidades e a população, né, que muitas vezes as pessoas nem entendem a importância da universidade. Então, a gente entende que também a academia precisa, né, ter um pouco mais de humildade, se aproximar das pessoas. Então, a gente vem dessa perspectiva, mas também fomentando um movimento de integração entre as universidades e centros de pesquisa, o setor produtivo, a comunidade e a gestão pública.
Então, principalmente nesse momento em que a gente vive da pandemia, a gente viu que a gente tem um grande potencial se essa integração ocorrer com uma maior frequência. Por que isso não acontece já de maneira natural? Então, esse momento também é um momento de oportunidade, né, para a gente estar repensando esse modelo e criando soluções, principalmente tendo em vista uma crise que está só começando. Então, a gente precisa de muitas soluções para as nossas cidades. Nesse ano, a gente está aí criando soluções e também vendo como a gente pode contribuir com a gestão pública. Muito bom. Beleza, então, galera, obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz. Contem comigo aí para os próximos debates. Se tiver algo presencial, a gente vai estar lá com vocês, apoiando, conversando. Finalizando, então, esse tema da mobilidade, aí, eu acho que a cidade, ela deve ser, seguindo até um autor que eu gosto muito, que é o Jean Guel, a cidade, ela deve ser pensada para as pessoas. A gente tem que pensar, não no carro, não nesse transporte motorizado, sim no transporte não motorizado. Então, a gente tem que pensar na convivência, ainda mais agora pós-pandemia. Então é isso, pessoal, cidade para pessoas. E agradeço muito de coração, espero que tenha contribuído e estou com vocês aí para o que precisar. Abração. Abraço. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado, gente. Até mais. Tudo de bom para vocês. Um bom final de semana. Um abraço. Precisando, contem comigo. Tamo aí. Abração, galera. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu até falei pro Daniel outro dia ali que precisava ter alguém aí para falar essa opinião mais crítica, sabe? Eu assistir os outros programas e vocês estão trazendo novos debates e a gente precisa disso. Fiquei bem orgulhoso aí. E parabéns mesmo. Mas Também fico muito feliz de saber dessa iniciativa. Muito bem, esse foi o programa O Graxaim, nessa semana debatendo sobre mobilidade urbana com a Luciana e o Hertal, que nos trouxeram informações mais aprofundadas sobre o tema. Voltamos a semana que vem, fique ligado e até lá!